entendendo essa ideia de hábito, de mudança de hábito, entendendo essa ideia de DRR, despojar, renovar, revestir, hoje nós vamos para uma técnica que quem ensinou essa técnica foi Augusto Cury. Não é? Vocês devem conhecer, um autor muito conhecido aqui no Brasil, não é? Vende muitos livros, não só no Brasil, mas fora dele, e ele falou sobre essa técnica para mudança, ok? E a técnica dele chama-se DCD. DCD é a técnica do Augusto Cury, tá legal? O que é que significa então DCD? Primeiro é a palavra duvidar. Vou escrever aqui, escreve aí também, ó, duvidar, tá bom? Eu já vou explicar para você o que é o duvidar. Olha só, presta atenção aí. Então, primeira palavra, vamos lá? Duvidar, tá bom? Também, duvidar aí, tá legal? Duvidar, tá joia? A segunda palavra é criticar. Então, escreve aí, criticar. Legal que é ao vivo, né? A gente vai fazendo. Olha aí, pessoal. Segunda palavra, criticar. Tá joia? Duvidar, criticar. Tudo bem? Vai escrevendo aí, papel e caneta na mão. Vamos lá, pessoal. Duvidar, criticar. E agora vamos para o último. O último é determinar. Determinar. Tudo bem? Eita, letra feia, mas tá bom. Só para te ajudar. Então, estamos aqui. Gente, é interessante que eu não quero dar aqui, eu não quero dar aqui o peixe para você, eu quero dar a vara para você pescar, né? Essa é a ideia. Então, eu estou te dando técnicas, essa vara são as técnicas que você vai usar diante das situações que você vive, dos desafios da sua própria vida, não é? Então, nós falamos DRR, não é? Despojar, renovar, revestir. E hoje nós estamos falando sobre o DCD, que seria duvidar, criticar e determinar. Duvidar, criticar, determinar. Pessoal, então vamos lá. Primeira coisa importante aqui, ó, dessa técnica. Primeiro é duvidar. Essa é a primeira parte. Só que eu queria que você entendesse. Augusto Cury, ele faz uma explanação da ideia de que a nossa mente, ela é como se ela fosse janelas, tivessem janelas. E cada janela, ela tem um tipo de pensamento, positivo, negativo, mas tem uma que é específica, que é aquela que vem os pensamentos negativos. Ele chama janela killer, por onde vem todos os pensamentos negativos. E normalmente a gente abre essa janela killer e fica só pensando naquelas coisas negativas. E aí você faz o quê? Você quer mudar isso, você quer parar de pensar aquelas coisas negativas e não consegue mudar. E por que você não consegue mudar? Porque você fica tentando focar nessa janela killer. E não é assim que se fecha essa janela. Como é que se fecha essa janela? Você abre outras janelas dentro da tua mente. Janelas positivas que fazem essa janela aqui naturalmente fechar. Então você transforma o teu pensamento. Como diz ali o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, 2. Transformai-vos. Quem tem que fazer? Você. É você que tem que ter o controle sobre você e sobre a tua mente, a tua maneira de pensar. Não é? Então diz, transformai-vos pela renovação, metanoia, a renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você precisa transformar a tua mente, não é? Então o Augusto Cury, ele vai falar exatamente sobre isso. Para como é que se fecha a janela killer? A janela por onde vem, eu só fico pensando nisso, esses maus pensamentos, esse pensamento negativo, esse pensamento depressivo, esse pensamento de medo, essas emoções que acabam tomando minha mente, e você continua pensando nisso, e isso não te deixa avançar. Por quê? Não é assim que se fecha essa janela killer. Você precisa abrir outras janelas, janelas positivas, janelas que trazem vitória, que trouxeram sucesso, que trouxeram um tempo de renovo sobre a tua vida, né? Coisas que você lembra que te fazem bem, da tua família, das tuas conquistas. Então você vai abrir essas janelas, e essa janela killer aqui, ela vai se fechar.
É assim que funciona essa capacidade de pensamento. E como é que você faz isso? O primeiro passo é você cuidar desses pensamentos aqui. Tudo acontece aqui. Não é? Então, como é que se faz primeiro? Ele está falando, duvide desse pensamento. Duvide que esse pensamento, está aqui o primeiro D, gente. Primeiro D, duvidar. Duvide que esse pensamento é assim. Porque normalmente esse pensamento é um pensamento irreal, fantasioso. Esse pensamento ele te deixa para baixo, ele quebra você. Esse pensamento ele vem com uma força. Então você vai duvidar dessa força. Né? Esse pensamento veio e você não vai deixar ele tomar posse de você. E eu gosto tanto de pensar na visão de Martinho Lutero, um reformador da igreja, que foi tremendo. Eu sempre gosto de citar ele, né? Martinho Lutero, pessoal, ele falou o seguinte: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer sobre os pensamentos. Eu não posso impedir que os pensamentos venham sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho. Então eu tenho duas opções. Ou eu mudo esse pensamento com um pensamento positivo, novo, agradável, não é? De vitória, de conquista, ou então eu alimento esse pensamento negativo. Você está entendendo? Eu alimento esse pensamento negativo e esse pensamento continua na minha mente. Eu fico lutando contra ele e não consigo sair dele. Está entendendo? Isso aí é muito complicado. No entanto, que alguém que tem um problema na área de psicose, ele acredita e vive aquela situação. Eu preciso entender esse processo, fazer um exercício e começar a duvidar desse pensamento. Será que isso é assim mesmo? Será que isso é real? Será que é imaginário? Será que é coisa da minha cabeça? Tem gente que acha que todo mundo está olhando para ele quando ele sai na rua. É verdade, gente? Claro que não. Tem gente que quando vai falar em público, acha que todo mundo vai ficar olhando o que ele vai dizer. Aí eles vão falar, olha, eu sou isso, aquilo, e não é nada disso. Não funciona desse jeito, não é? Tem a maioria das situações, principalmente de ansiedade, você começa a acreditar em coisas que não existem. E você continua com aquele pensamento aqui dentro, ó. Excesso de futuro, vai acontecer, é isso, aquilo. E na verdade não existe nada disso, nem chegou lá ainda. E também a questão do passado, que é o pensamento depressivo. O pensamento depressivo, você fica no passado, você fica focado no passado. Aconteceu, ai meu Deus, aquilo podia ser diferente, eu podia ter agido diferente, e aquilo não sai da tua cabeça. O maior problema é essa quantidade de pensamento e essa recorrência, essa repetição de pensamento. Porque você acaba ficando super cansado, estressado. No entanto, que um médico ele te coloca um antidepressivo para segurar o teu pensamento, para você não ficar pensando, senão você pira. Tá entendendo? Então o que tem que acontecer? Você precisa aprender a mudar pensamentos. E como é que você começa a fazer isso? Primeiro, abrindo janelas de conquistas positivas na sua memória, coisas que você conquistou, coisas que você experienciou na sua família, entendeu? Carol chegou aqui, Caroline chegou aqui, que legal. Então, a gente começou a entender isso, a gente pode então partir para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Primeiro, deceder. Primeiro, duvido. É verdadeiro esse pensamento? Não é. Esse pensamento vai me trazer coisas positivas? Não. Então, isso aí eu começo a trazer na minha memória, eu começo a fazer esse exercício, para aquilo não ter força dentro de mim, para que eu não alimente esse passarinho que pousou aqui. Passarinho, quando pousa, o que ele faz? Ninho, sujeira. Então, quando o pensamento vem e você alimenta ele, é o que vai acontecer. Vai fazer sujeira, vai trazer minhoca, vai criar fantasma, vai criar pensamentos que não existem, tá bom? Tanto presentes, futuros, presente, excesso de presente, estresse. Excesso de futuro, ansiedade. Excesso de passado, depressão. Excesso nunca é legal. Tá bom, gente? Cuidado. Tem pessoas que vivem ou 8 ou 800. Já viu? Ou 8, 800. Elas não têm o equilíbrio. E a grande proposta de Deus é ali em Romanos capítulo 12, versículo 3, que a gente tem um pensamento, também voltado à autoestima, um pensamento equilibrado, moderado, na medida da fé que recebemos, que Deus nos deu a cada um. Então a gente começa a trabalhar essas questões e a gente começa a ter o controle, a liderança das nossas emoções, a liderança dos nossos pensamentos, não é? Porque você tem essa capacidade. Porque se você está pensando alguma coisa negativa e acontece alguma notícia diferente, né, extraordinária, você esquece esse pensamento e começa a focar lá. Não é assim? Então é isso que eu estou falando. É o exercício que você tem que ter a partir da sua mente, não é? Para que você consiga tomar liderança. Porque se você não fizer isso, escuta o que eu vou dizer. Vou falar. Posso falar, não? Posso falar, gente? Vou falar aí. Escuta, se você não fizer isso, os teus pensamentos vão liderar você. E aí virá o pensamento negativo, a janela killer, virá pensamento eu não posso,
eu não consigo, não é para mim, é difícil demais, eu não tenho dinheiro, a minha família não consegue, nunca ninguém conseguiu, as pessoas, o que as pessoas vão pensar de mim, o que vão falar de mim, vão me rejeitar, eu não consigo, entendeu? Esses pensamentos negativos, se a gente alimentar esse tipo de coisa, o que acontece é que você vai ficar mal. Mal o tempo todo, você vai para o estado depressivo. Ou então você vai ficar com aquela ansiedade. Ai meu Deus, o que vão pensar? Ai meu Deus, o que vão falar? Ai meu Deus, o que é... Gente, não há possibilidade de viver assim. Você vai ficar mal. Mal mesmo. Então, gente, entenda isso, porque isso tem tudo a ver com a visão de Deus, com a visão bíblica. Então, Paulo está falando, transforme os teus pensamentos. Mude, seja líder de si mesmo. Aprenda a assumir o papel principal, seja essa pessoa principal da tua própria vida, não é? Essa visão é muito positiva. Você pode procurar lá no meu canal do YouTube, você vai encontrar lá diversos poderes. E um dos poderes é esse, é você poder ser o líder da sua vida, não é? Você ser o protagonista, essa palavra que estava me faltando, tinha esquecido. Protagonista da sua vida, protagonista da tua história, isso aí é importante. Tem pessoas que não conseguem fazer isso, não conseguir fazer isso, acabam perdendo a visão de si mesmo, perdendo quem é, perdendo a sua identidade, perdendo as suas metas, perdendo o desejo de viver, desistindo de você mesmo, tá? Augusto Cury, ele fala isso, né? O terrível não é quando as pessoas desistem de você, terrível é quando você mesmo desistiu de você. Tá ouvindo isso? Terrível não é quando as pessoas desistem de você. Terrível mesmo é quando você desistiu de você mesmo. Então, ao invés de colocar um ponto final na tua vida, coloca uma vírgula e continua escrevendo uma nova história, porque isso vai ajudar você a avançar diante das situações. E aonde começa isso? Ó, nessa caixinha aqui, ó. Se eu posso chamar caixinha, né? Ó, eu tenho que mudar isso aqui. Isso aqui precisa ser diferente. Tá entendendo? É a transformação. E isso não é Deus que vai fazer, gente. Deus, ele faz a parte dele. Você tem que fazer a sua parte. E isso vai fazer toda a diferença. Tá bom? Dona Vânia chegou aqui. Quero trazer memória aquilo que me dá esperança. Perfeito, exatamente isso. João está por aqui também. Que ótimo. Então, pessoal, a gente começa a entender isso e começa a viver a partir disso. A nossa vida começa a se tornar melhor. Porque você não dá a liderança. É como se você desse a caneta da tua vida, da história da tua vida, para outras pessoas, para situações. Não é? E o que eu quero dizer, você precisa ser 100% responsável. Existe uma coisa que a gente fala, né? Que isso aqui eu vou desenhar aqui para você. Eu já falei aqui nas outras lives, mas vale a pena a gente falar de novo. Ó, dá uma olhada nisso aqui. Ó, coisas e o outro. 50% do problema foi o outro, foi meu pai, o meu patrão. Não, minha mãe, não, meu vizinho, não, a gente sempre quer colocar a culpa em alguém, minha esposa, meu marido, a gente sempre quer colocar a culpa em alguém, não é? Então 50% a gente tem a tendência de colocar a culpa nos outros. E os outros 50% a gente coloca nas situações, nas coisas. Não, é que eu não tenho dinheiro, não, é o governo, não é... Entendeu? A gente começa a usar tantas explicações que isso não nos leva a lugar algum. Qual é a grande proposta? Agora sim, a grande proposta é você puxar 100% da responsabilidade para você. Aqui, pessoal. 100% da responsabilidade é sua. Quando você entende isso, você começa a mudar a tua vida. Você para de dar desculpas. Você para de autossabotagem. Para de ficar explicando uma coisa que não se explica. Não é? Você para de estabelecer princípios que não se mantêm. Tá entendendo? Isso aí é muito importante para você. Mas enquanto a gente se coloca numa posição de coitado, tem pessoas que se colocam na posição de vítima. Sabe qual que é? Aquela vítima. Coitadinho, ai, coitadinho, ai, né? Você começa a ter pena de você mesmo, quer que as pessoas tenham pena de você. Tá entendendo? E aí a coisa vai fluir? Vai acontecer? Não vai. Não vai fluir. Não vai acontecer de maneira positiva. O que vai acontecer é que você vai cada dia mais ter problemas na sua vida. Por quê? Você não lidera os teus pensamentos. Você não lidera os teus pensamentos. E quando você não lidera os seus pensamentos, você não consegue avançar, não é? Então, olha só, a nossa técnica para mudança aqui, ó, duvidar, criticar, determinar. Duvidar, criticar, determinar. Então, nós estamos começando a falar aqui sobre essa ideia da memória, da mente, não é?
São coisas diferentes, memória e mente é diferente. Só que a gente fala que, né, Augusto Cury fala sobre as diversas janelas. E a janela killer, por onde vem todos os pensamentos negativos. E aí, se você quer fechar essa janela e ficar pensando aqui, não vai dar certo. Você precisa trazer outros pensamentos positivos de conquista para fechar essa janela e aí você conseguir avançar diante das adversidades. Então, primeiro, como nós falamos, duvidar. Segunda coisa, criticar. Esse é o segundo passo, pessoal. O pessoal já chegou aí. Segundo passo, como é que é? Criticar. O que você vai criticar? O teu pensamento. Esse pensamento novo que chegou. Ah, eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, não é pra mim. Ah, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Não é assim que as pessoas dizem? Então, essas questões que eu queria que você mudasse. E você começasse a entender. O que você tem que fazer? Você precisa criticar. Peraí, eu estou pensando assim mesmo? Por que eu estou pensando assim? O que isso vai trazer de benefício para a minha vida? Não é? Isso aí não tem força dentro de mim. Esse pensamento não é real. Então você começa a tirar a força do pensamento, entendeu? O problema dos nossos inimigos, quais são? Quando nós mesmos damos forças para ele. A gente começa a falar, olha o tamanho do inimigo, olha, ele é muito forte, eu não consigo, eu sou fraco. Quando você começa a dar força para o teu inimigo, naturalmente você começa a tirar a tua força. Deu para entender? Você dá força para o inimigo e você tira a tua força. O que aconteceu com Davi? Davi chegou diante do exército de Israel, viu Golias e todo mundo morrendo de medo de Golias. Todo mundo falando, olha aí o tamanho dele, olha o tamanho da espada dele, olha o tamanho disso, olha o tamanho daquilo. Não é? É isso que aconteceu. Só que Davi quando chegou disse, espera aí, não, ele não vai fazer isso. Eu vou derrubar isso, eu vou matar esse cara. Tá entendendo? Então, eu não posso olhar para o meu inimigo como algo intransponível, inalcançável. Eu não posso olhar para o meu inimigo, e eu estou falando agora inimigo, gente, os nossos maiores inimigos internos, né? As situações que acabam nos trazendo laços, situações que nos amarram, não deixam avançar, não deixam a gente crer, não deixam a gente crescer, não deixam a gente avançar, não deixam a gente se relacionar bem, não deixam a gente desenvolver o nosso potencial, limita a nossa criatividade. São esses inimigos que eu estou falando. A tua vida com Deus fica prejudicada. Por que ela fica prejudicada? Exatamente por causa dos teus inimigos. E o que você tem feito com os teus inimigos? Ao invés de tirar o poder deles e criticá-los negativamente, né, esses inimigos que eu estou falando, você dá mais poder para eles. E quando você dá mais poder para o teu inimigo, o que vai acontecer? Você vai diminuir o teu poder, a tua capacidade, a tua competência, as tuas habilidades, a tua criatividade. E o que vai acontecer? Você vai se sentir derrotado. Então você já vai para a luta achando que vai... Ah, não vou conseguir. Não vai dar. Eu não consigo. O inimigo é muito forte, o inimigo é muito grande. Eu não consigo, não vai dar. Não é? É melhor eu fugir. E aí que entram os problemas. Quando você tem problemas emocionais, escuta isso e escreva isso que eu vou dizer agora. Quando você tem problemas sérios emocionais, sabe o que acontece, pessoal? Esse lugar que você tem os problemas sérios vão te levar para a fuga. Quando você tem um inimigo diante de você e você acha que não consegue, você começa a diminuir o teu potencial e dar força para ele. Ao invés de criticar, você começa a dar força para esse inimigo. Sabe o que acontece? Você vai fugir. Tem alguns que fogem por vício, né? Drogas. Alguns fogem para o sexo. Alguns fogem para comprar. Alguns fogem... para se sentir depressivo. Às vezes depressão pode ser uma fuga, né? Ficam extremamente ansiosos, ficam doentes, cheios de dor no corpo. Está entendendo onde desemboca tudo isso? Olha a tensão emocional para onde vai. Né? Você entra no estado de estresse. E o estresse é um liberador, um aflorador de doenças. Doenças mentais, doenças físicas. É aquelas doenças que a gente chama psicossomáticas. Não é? Contorce aqui e passa para o seu corpo e você começa a ficar debilitado exatamente por causa dessas situações. Deu para entender isso? Então já passamos aqui pelo duvide desses pensamentos, critique, não é? Não dê forças a eles, diminua esse pensamento aí, critica ele. E agora a última palavra, olha, determine-se, determinar. Gente, determine-se a não pensar negativamente. A não ser negativo. Isso é um exercício que você vai ter que fazer. Determine-se a pensar positivo. Determine-se a trazer esperança, como foi dito aqui. Quero trazer memória aquilo que me dá esperança. Né? E outros não, outros vão para a droga, né? Outros vão atrair para o sexo. Por quê? Porque é uma... Eu me lembro, posso falar, gente? Posso falar mesmo? Eu me lembro de uma moça que eu atendi. E era uma pessoa muito assim, capaz, muito incrível, né, essa mulher. Jovem, devia ter aí, uns 27 anos, mais ou menos 28 anos. E
ela na sua adolescência, ela teve um problema sério de lesbianismo, não é? E ela não queria mais aquilo, né? É o que eu estou usando aqui as palavras dela, gente, tá bom? Não estou criticando ninguém, não quero falar sobre essa área, não é nada disso. Tá? Não estou sendo preconceituoso, não é nada disso. Eu só quero que você entenda aí. Ó, e atendendo essa moça, ela me procurou porque ela queria de ajuda nesse sentido. Então, quando ela foi adolescente, ela teve um problema de lesbianismo. E aí, hoje, o que aconteceu? O que aconteceu foi que ela começou a ter muitos problemas na empresa. Era uma empresária, ela começou a ter muitos problemas na empresa. E o que aconteceu? Ela voltou às práticas homossexuais que ela não gostaria que tivesse acontecido. Palavras dela, né? Então o que acontece? Essa moça, ela estava sofrendo por causa disso. E ela sentia que aquilo lá era uma fuga. Então tá entendendo o que eu estou falando? O que acontece, gente, de problema é isso. Quando nós tivemos uma situação mal resolvida na nossa história, quando aqui na frente nós passamos por um inimigo que você acha que você não vai conseguir vencer, a tua tendência é voltar aqui, ó, para essa situação. A tua fuga é essa aqui, tá bom? E essa fuga não te leva a lugar algum, só te derruba, só te destrói. Essa fuga vai fazer com que você não consiga alcançar uma vitória, mas você volte para essa situação de escravidão, de perda, de medo, de angústia, tá bom? É isso que vai acontecer. Então eu estou falando, você precisa se liderar, se autoliderar, você precisa de autoliderança. Isso aqui que vai fazer toda a diferença. E para isso você precisa desse processo, duvidar, criticar e agora determinar-se. Determinar significa você começar a não mais pensar naquela coisa negativa. Agora você determina a viver o novo, a tomar um posicionamento novo diante das situações, a pensar de uma maneira diferente com relação ao teu inimigo, em relação a você, a entender que Deus quer que você assuma a liderança da tua vida, tomar uma decisão, uma posição totalmente diferente e nova a partir desse desafio que está aí na sua frente. Esse inimigo que você deu tanta força para ele, e você achava que não era possível, que você nunca ia conseguir, que você nunca ia sair disso. Está entendendo isso? Então é importante que você tenha essa postura, porque isso vai mudar totalmente a tua vida. Como? Através de uma liderança emocional, liderança das tuas emoções, liderança da tua mente, liderança de você mesmo. Então eu chamo isso de autoliderança, tá bom? Quando você consegue liderar a si mesmo. Tem gente que quer liderar 300 funcionários, 1000 funcionários, mas não lidera a sua vida. Tá entendendo? Lidera todo mundo, menos a sua vida. Então que vantagem é? Tem gente que tem uma empresa de 300 funcionários, mas não consegue liderar seu casamento. Está perdendo, está no terceiro, quarto, quinto casamento. E ainda fica reclamando, dizendo que o problema são os outros. Na verdade, o problema é você. Falei. O problema é você, gente. Você precisa mudar. Você precisa tomar uma postura diferente. Então está aqui para nós hoje a nossa técnica, né? DCD. Tá joia? DCD. Duvidar, criticar, determinar. Então eu espero que tenha sido de grande ajuda para você, que você comece esse exercício dentro de você. Isso aqui é um processo. Essa questão de autoliderança é um processo na tua vida. Se você quiser saber mais sobre autoliderança, vai no meu canal, tem um vídeo lá sobre autoliderança e também sobre sabotagem, autossabotagem. Vai lá no meu canal, né, doutor escrito por extenso, Luiz Henrique, e você pode se inscrever no meu canal e assistir esses vídeos, tá joia? De autoliderança e também de autossabotagem. Esses dois são muito legais para você trabalhar. Isso é rápido, acho que são 2 minutinhos. Você pode assistir lá e pode te ajudar demais diante dos desafios da tua vida. Como você pode se autoliderar, como você pode vencer a autossabotagem, como você pode ter um pensamento diferente, ser líder de si mesmo. Olha só, é preciso liderar a si mesmo. Um líder não pode liderar o mundo de fora sem antes liderar a própria mente. Sim, o mundo interno, né, Bulo? Exatamente isso. Tem pessoas que querem liderar todo mundo, mas não lidera a si mesmo. É como administração. Olha, administrador. Quer administrar todo mundo. A primeira administração começa em você. Se você não se administra, como é que você vai administrar as coisas, as situações, as pessoas? Não vai ter como, né? Você tem que gerir primeiro as tuas emoções, você mesmo, aprender a dizer não, aprender a receber não e não levar para o coração. Não é? Até Deus diz não. Se você não diz não, você quer ser melhor que Deus e não é. Então, essas coisas são essenciais para uma vida de autoliderança. Escuta aí, pessoal. Autoliderança. Tá joia assim? Então, pega essa técnica aí. Já tivemos 2 técnicas, hein? Sexta-feira, nós teremos mais uma técnica aí para mudança. Então, já falamos sobre DRR, duvidar. Lembra aí, irmão? Duvidar,
renovar, revestir. E hoje, DCD, duvidar, criticar, determinar.